Bem, eu comecei assim ainda do jardim de infância, na Escola Batista Oaks. Sempre tinha aquelas apresentações de que acontecem, né, com alunos, datas festivas. Mas uma vez, eu sempre assisti uma novela na televisão chamada Meu Pé de Laranja Lima, que era uma adaptação do livro do José Mauro de Vasconcelos. E aí, eu conversando com uma professora minha do Jardim de Infância, eu falei para ela que assistia muita novela. E ela sugeriu, porque eu era louro, o personagem da novela é todo lourinho, eu era muito lourinho, se eu não queria fazer o Zezé, que era um garoto que conversava com o Pé de Laranja Lima, né? Produto da imaginação dele. E eu, como assistia muita novela, sabia praticamente de quase tudo, das conversas do garoto com o Pé de Laranja Lima. Eu mesmo redigi o texto, quer dizer, o meu primeiro texto de teatro como dramaturgo foi no Jardim de Infância. Eu redigi o texto e ele conversava com o Pé de Laranja Lima. E aí eu acrescentei um outro personagem, o Pé de Laranja Lima, que foi um amigo meu, Ricardo, que ficava falando escondido com o microfone, falando comigo, né? Nós apresentamos no Liceu Piauiense. Era uma festa de encerramento da Escola Batista Oaks. E nós apresentamos exatamente no auditório do Liceu Piauiense. E depois foram surgindo outras participações de escola. Fui para o Ginásio Popular de Teresina, em que eu conheci também uma moça que fazia algumas performances teatrais e de dança lá no Ginásio Popular de Teresina. E ela, Chininha, acho que era um codinome, e ela começou a trabalhar algumas coisas. Eu me lembro que era um texto, O Barqueiro do Rio Sumida, e eu fazia exatamente um fantasma que aparecia, o barqueiro do Rio Sumida. Eu acho que era um conto, algo parecido japonês. E eu fiz esse trabalho, fazendo esse trabalho lá no ginásio, e aí eu soube que fiz uma auto de Natal, e algumas apresentações nós desenvolvemos lá. E aí eu construí um texto chamado O Jeca e a Seca, que era exatamente uma influência do Jeca Tatu, Monteiro Lobato. E eu fiz o Jeca e a Seca, que o tema era a seca, o sofrimento, a morte, que é aquela questão do Nordeste seco, as pessoas sofrendo, indo para o Sul. E eu escrevi esse texto, O Jeca e a Seca, que inclusive quem fazia esses textos comigo era Marleide Lins, Marineide Lins, participavam junto comigo. A gente fez, elas participavam, mas não chegamos a encenar propriamente dito, não. Fizemos só um trecho no Ginásio Popular de Teresina. E aí o Santana e Silva estava procurando atores para serem figurantes de uma peça que ele ia montar. A peça era A Construção, do autor Altimar Pimentel. E ele fez essa moça, Chininha, ela convidou algumas pessoas, inclusive minha irmã, Indalva, que era mais velha, para irem fazer o teste para ser figurante. Eu não podia, né? Eu tinha 12, 13 anos, mas mesmo assim eu fui, me meti. Lógico que não fui aceito. 12 anos, era considerado criança e não sei. O Santana e Silva não aceitou. Mas aí eu sei que daquele pessoal todo do Ginásio Popular que foi para ser figurante, a única pessoa que ficou por lá ainda, a gente ia para casa do Santana na Rua São Pedro. A única pessoa que ficou mesmo lá, atentando o Santana, era eu. Todos os dias eu estava na casa dele, pedindo para participar da peça, pedindo para participar, até quando ele decidiu que eu ia ser figurante. E aí um dos personagens, que era um velho de 70 anos, um garoto de 12, 13 anos, fazia um velho de 70 anos, e eu me propus a fazer o teste para fazer o velho. E eu fiz uma tarde toda com Santana e Silva esse teste, e eu acho que até pela minha insistência, que era tão grande, ele resolveu me colocar na peça, A Construção. E daí foi onde eu conheci o Teatro 4 de Setembro.
minha primeira apresentação, a primeira estreia de teatro no Teatro 4 de Setembro. Eu me lembro que foram 2 pessoas na plateia. Foi uma decepção muito grande, mas em seguida já teve gente, né? Mas a minha primeira apresentação de estreia de cara não teve público, com o Grupo Santana e Silva. E foi através de Santana e Silva que a gente participou de um festival de teatro, através da Federação de Teatro Amador do Piauí, a FETAP. E aí, através desse teatro, eu conheci outros grupos e outras pessoas. E aí veio o convite do Grupo Raízes, era o Lili e a Lorena Campelo, que me convidaram para fazer uma peça infantil do Assi Campelo, Chiquinha. Até então eu tinha 13 anos, eu já tinha os meus 14, 15 anos, uma coisa assim. Não, eu tinha uns 16 anos, acho que isso. E aí eu fui fazer Chiquinha com o Grupo Raízes. Eu me lembro que para viajar o Assi Campelo era até o responsável por mim, porque eu era de menor. E aí eu fiz Chiquinha, era uma peça infantil, um texto do Assi Campelo. E através do Raízes eu conhecia os outros grupos teatrais que na época participavam do movimento teatral piauiense. E aí eu continuei, eu me lembro que eu fui fazer um curso de teatro, era o Lili, o Fábio Costa, a Lorena, se não me engano, Lari Salles, que é um grupo, uma equipe que fazia uma oficina no Clube dos Diários, e eu fui participar. Foi dessa época que, nessa mesma oficina, que apareceram Maneco Nascimento, Jorge Carlos, Rejane Dias. Eu me lembro que muitas pessoas que atualmente ainda participam do movimento teatral piauiense surgiram nessa oficina. E essa oficina, do meio para o fim, ela não se realizou até o final. E ficou aquela coisa, né? Aquele gosto de quero mais. E aí eu resolvi me meter e convoquei todo o pessoal da oficina, aqueles que insistiam em participar, né? Já que não tinha mais oficina, ela morreu a oficina. E aí eu convidei algumas pessoas e nós continuamos com a oficina. Eu já estava me metendo a organizar os exercícios, eu fazia os exercícios, tudo. E sem querer nós íamos formando um grupo. E esse grupo, surgiu um espetáculo de rua chamado Teatro Livre para Você, que nós fizemos inclusive a estreia desse espetáculo na Praça Saraiva, na antiga feirinha de arte da Praça Saraiva, promovida pela Fundec, que depois se transformou em Fundac e agora Secretaria de Cultura. E foi na feirinha da Praça Saraiva que nós estreamos o Teatro Livre para Você, um teatro de rua. Na verdade era um mosaico com vários trechos de várias cenas, inclusive cenas criadas por mim. E depois disso eu fui para a Universidade Federal do Piauí. Aí veio assim a vontade de criar um núcleo de teatro na Universidade Federal do Piauí, que até então não existia um grupo propriamente dito na Universidade Federal do Piauí. E eu dentro do grupo do curso de letras, eu fui de sala em sala do Centro de Humanas e Letras, CCHL, e o Centro de Ciências da Educação, CCE, e outros centros. Eu mesmo, pessoalmente, fui convidando as pessoas. Daí, dessas pessoas que eu convidei nas salas, surgiram o Chico Filho, que depois virou diretor de teatro, Lúcia Ribeiro, e muitos outros, o Raimundo Sampaio. E esse pessoal migrou para essa oficina que eu estava fazendo. E dessa oficina nós começamos a desenvolver na antiga CAC esse trabalho, e surgiu o grupo Teatro Experimental Universitário, que depois continuou com o Chico Filho. O trabalho continuou mais adiante, porque mais à frente eu saí do grupo. E depois que eu saí do grupo paralelamente, antes da minha saída,
eu comecei a um projeto que era o Corpos no Gasômetro, que era um texto meu, que tinha uma proposta muito ousada na época. Era uma proposta meio que anarquista, meio expressionista, utilizando também o mote do expressionismo. Inclusive, o figurino era só da cintura para cima, cintura para baixo não tinha figurino. E a gente trabalhava com as coisas muito doidas, uns temas de guerra, de um soldado se masturbando com um fuzil. Era uma coisa meio louca. Inclusive, pessoas da própria classe teatral odiaram o espetáculo, chegaram até a gritar agressões verbais na plateia para a gente no palco, né? No palco estávamos eu, Raimundo Sampaio, Francisco Castro e o João de Brito, que agora mora nos Estados Unidos. O João Brito, né? Então, éramos nós quatro no Corpo no Gasômetro. Era uma coisa meio futurista, com expressionismo, era uma coisa meio louca, né? Que inclusive Ramsés Ramos, o grande poeta, o grande produtor, agitador cultural piauiense, fez uma crítica para uma revista sobre o nosso trabalho, uma crítica muito boa, porque ele gostou muito do trabalho. E do Corpo no Gasômetro surgiu o grupo Corpos. Corpos no Gasômetro, aí veio o grupo Corpos, a ideia de colocar o nome do grupo Corpos. E como eu havia me retirado do grupo Teu, havia saído do grupo Teu, eu resolvi começar uma nova empreitada. E aí me veio a ideia de ir para os bairros de Teresina, por conta própria, sem nenhum incentivo, nenhum apoio. Eu fui, tudo bem, a Fundec, através do José Elias de Arelião, deu um certo apoio no início, tipo, para ir para os bairros, promover oficina nos bairros. Na própria Fundec eu realizei a oficina através da Fundec. E aí eu fui para os bairros, às vezes até com a ajuda das próprias pessoas dos bairros. Satélite, Vermelha, Monte Castelo, Parque Piauí, Promorá, Mocambinho, Planalto Ininho. Então eram alguns bairros e isso era durante a semana toda. Eu ia um dia para cada bairro e quando não dava eu ia na outra semana e ficava fazendo aquela coisa meio salteada. E aí surgiram vários núcleos de teatros em Teresina, nesses bairros. Tudo coordenado por mim. Aí veio a ideia de juntar todos esses grupos dos bairros num só. Aí a gente se reuniu ali onde hoje funciona a Cêntica, por trás da Prefeitura de Teresina, uma escola que eu não me recordo o nome. E era lá que a gente se encontrava, nessa escola, e daí veio a ideia do Oficinão. Aí surgiu um novo grupo, o Grupo Oficinão, que era um grupo que foi promovido pelo Grupo Corpos. O Grupo Corpos criou o Oficinão, né, que são os dois grupos que até hoje eu trabalho, até hoje eu sou presidente todos os grupos, dos dois grupos, e sou o diretor e produtor desses grupos. Corpos, Teatro Independente, e o Grupo de Teatro Oficinão. E foi através do Oficinão que surgiram outras propostas. A primeira proposta foi uma comédia, A Eleição, de Lourdes Ramalho. Uma comédia muito interessante, bem nordestina, da Lourdes Ramalho. E nós promovemos a eleição. Nessa época o grupo já tinha sido reduzido para 16 pessoas. Aí realizamos a eleição e depois fizemos alguns trabalhos. E aí eu fui convidado pelo professor Zé Reis Pereira para ser diretor do Teatro do Boi. E aí eu fui. No Teatro do Boi veio a ideia de, já que o pessoal da eleição já estava meio, todo mundo já nos seus afazeres, e aí eu resolvi reabrir o Oficinão no Teatro do Boi, promovendo uma grande nova oficina. E aí o Teatro Oficinão, o grupo, quer dizer, essa oficina que tinha o objetivo de trazer mais gente para o Oficinão e, consequentemente, fazer um trabalho no Teatro do Boi, nós realizamos essa oficina com pessoas da comunidade, do São Joaquim, do Matadouro, e aí vieram várias pessoas, Graciné, Graci Cruz, o João Cruz, e muitas outras pessoas, Silmara Silva,
que já vinha de um trabalho de Timon com Roger Ribeiro, e aí ela fazia um teatro infantil com ele, e ela se juntou ao grupo oficinal Cimara Silva, e foi exatamente lá que nós montamos Ulisses entre o Amor e a Morte, uma adaptação da obra do escritor piauiense Roger Rego de Carvalho, inclusive com o aval pessoal dele, que chegou inclusive a frequentar os nossos ensaios, o Roger, juntamente com a Divaneide, a esposa dele. Chegaram a participar, a frequentar os nossos ensaios durante... E eu fiz a adaptação do livro para o teatro. Foi uma experiência assim, muito boa. Inclusive nós fomos a São Paulo, ganhamos prêmios no Festival Nacional de São Paulo. Fomos a várias cidades do Piauí apresentando esse espetáculo, Ulisses entre o Amor e a Morte. Muito interessante, ainda com o grupo oficinal. Nesse meio termo, na universidade, com a formação do Grupo Corpus e Grupo Oficinão, eu conheci uma